Você já imaginou que aquela tatuagem, feita com tanto carinho e significado, poderia se transformar em um pesadelo em terras estrangeiras? Um símbolo inocente no seu país pode ser um código de alerta em outro, ou pior, um convite direto ao perigo. Milhões de pessoas viajam o mundo exibindo sua arte na pele, sem saber que em alguns destinos, uma simples tinta pode significar a prisão, o banimento ou até algo muito mais grave. Prepare-se para uma jornada pelos segredos sombrios da diplomacia cultural da pele, onde a ignorância sobre um símbolo pode custar sua liberdade ou sua segurança. Quais tatuagens guardam esse poder oculto de te colocar em risco fora de casa? E como você pode se proteger de um perigo que você nem sabia que existia? Em muitos países, especialmente na Europa, a exibição de símbolos nazis e neonazistas é estritamente proibida e pode resultar em prisão imediata. O que para alguns pode ser visto como uma provocação ou parte da história, para nações que sofreram horrores indizíveis durante a Segunda Guerra Mundial. Esses símbolos representam ódio, genocídio e ideologias criminosas. Tatuagens de suásticas, runas SS, números de campo de concentração ou até mesmo retratos de figuras históricas ligadas ao regime, mesmo que feitas por ignorância ou para chocar, são tratadas com a mais severa rigidez legal. Um turista desavisado exibindo um desses símbolos pode ser detido no aeroporto ou em público, enfrentar multas pesadas, deportação e até anos de prisão, dependendo da legislação local. A ignorância da lei não é desculpa e a pena pode ser severa. Mas será que apenas os símbolos óbvios representam um risco? E o que acontece se a intenção não for a de propagar o ódio? Essa é uma lição crucial para todos. Deixe um like para apoiar a conscientização. Em diversos países, certas tatuagens são reconhecidas como marcas de afiliação a gangues ou organizações criminosas. Nos Estados Unidos, por exemplo, símbolos como a lágrima no olho, em contextos específicos, o 13 para a gangue MS-13, o 88, que pode representar Heil Hitler para supremacistas, ou determinados desenhos de palhaços podem ser interpretados pelas autoridades como sinais de envolvimento com o crime organizado. Entrar em um país com essas marcas visíveis pode chamar a atenção de agentes de imigração ou policiais, levando a interrogatórios prolongados, recusa de entrada ou até mesmo detenção. Em alguns casos, pode-se ser confundido com um membro de gangue e acabar em situações perigosas com gangues rivais. O que para um indivíduo pode ser apenas um desenho legal, para a lei é um sinal de alerta de atividades ilegais. Mas como essas marcas se tornam um passaporte para o perigo? E será que apenas a tatuagem visível pode te comprometer? Você sabia do risco dessas marcas? Comente se você já ouviu falar de casos assim. Em nações com fortes tradições religiosas e culturais, tatuagens que podem parecer inofensivas ou até artísticas em seu país de origem, podem ser consideradas profundamente ofensivas ou sacrílegas. Por exemplo, imagens de Buda ou figuras religiosas tatuadas em pés ou pernas são extremamente desrespeitosas em muitos países budistas, como Tailândia, Sri Lanka, pois os pés são considerados a parte mais baixa e impura do corpo. Tatuagens de divindades ou escrituras sagradas em locais inapropriados também podem causar ultraje. A desrespeito a essas crenças pode resultar em advertências severas, expulsão do país ou até prisão em casos extremos, como o do turista que foi preso no Sri Lanka por uma tatuagem de Buda. É um choque cultural, onde a arte vira ofensa. Mas como saber quais símbolos evitar em culturas tão diversas? E o que fazer se você já tem uma dessas tatuagens? A cultura é poderosa. Compartilhe este vídeo para alertar sobre o respeito às tradições. No Japão,
A tatuagem tradicional, irezumi ou horimono, historicamente tem sido associada a Yakuza, a máfia japonesa. Embora a aceitação esteja crescendo entre as gerações mais jovens, o estigma ainda é muito forte, especialmente em locais públicos. Muitos estabelecimentos como bares, restaurantes, onsens, fontes termais públicas, academias e até piscinas proíbem a entrada de pessoas com tatuagens visíveis. Turistas, mesmo que com pequenas tatuagens e sem ligação alguma com o crime, podem ser barrados ou convidados a cobrir suas marcas. Em casos mais extremos, a visibilidade de certas tatuagens pode gerar desconfiança e até atenção indesejada da polícia. O choque cultural é real, e o que é arte no Ocidente pode ser um sinal de crime organizado em terras nipônicas. Mas como um turista pode navegar por essas regras não ditas? E o que fazer para aproveitar a viagem sem problemas? Essa cultura é única. Deixe seu comentário se você já sabia desse preconceito no Japão. Em muitos países islâmicos conservadores, como Arábia Saudita, Irã e algumas regiões mais estritas, a tatuagem é vista como haram, proibida, de acordo com a interpretação de algumas escolas islâmicas, por ser considerada uma alteração permanente do corpo criado por Deus. Embora as leis variem e nem todos os países sejam tão rigorosos com turistas, a exibição de tatuagens pode gerar desconforto, olhares de desaprovação e, em casos mais extremos ou em regiões mais radicais, pode até mesmo atrair a atenção das autoridades. Tatuagens com imagens de pessoas, animais ou símbolos religiosos que não sejam islâmicos podem ser vistas com particular aversão. A discrição é fundamental nessas culturas, e cobrir as tatuagens visíveis é uma prática recomendada para evitar qualquer tipo de problema. Mas qual o limite entre o respeito cultural e a liberdade pessoal em um país estrangeiro? E o que acontece se você for pego desprevenido? Aprender sobre outras culturas é fundamental. Curta o vídeo se você acha importante essa informação. Independentemente do país, tatuagens com conteúdo sexual explícito, obsceno ou abertamente ofensivo são quase universalmente mal vistas e podem causar problemas sérios. O que pode ser considerado arte alternativa em um contexto liberal pode ser classificado como pornografia ou indecência pública em outro, levando a multas, prisão ou deportação. Símbolos que ridicularizam figuras políticas, religiões, minorias étnicas ou até mesmo o governo local também podem ser vistos como uma provocação gravíssima em países com regimes mais autoritários ou com sensibilidades políticas específicas. A interpretação do que é ofensivo varia muito e o que em um lugar é liberdade de expressão, em outro é crime grave. A linha entre o que é aceitável e o que não é pode ser tênue, mas como se precaver contra essas armadilhas culturais e legais inesperadas? É importante conhecer os limites. Comente sua opinião sobre o que é ofensivo em diferentes culturas. Em algumas regiões do mundo, especialmente aquelas com alta atividade de facções criminosas locais ou grupos paramilitares, certas tatuagens podem ser interpretadas como um sinal de pertencimento a esses grupos. Não estamos falando apenas de símbolos óbvios, mas até de desenhos específicos de animais, flores ou caracteres que, para um forasteiro, não significam nada, mas para os locais e as autoridades são um código. Um turista desavisado pode ser abordado, interrogado ou até mesmo confrontado por membros desses grupos ou pela polícia, colocando sua vida em risco por uma simples confusão de identidade. O que parecia um souvenir permanente da viagem pode se tornar uma armadilha mortal em um país desconhecido. A pesquisa prévia do destino se torna mais que uma recomendação, uma necessidade. Como se proteger de códigos que você não conhece? O mundo tem seus perigos ocultos. Compartilhe este vídeo para alertar seus amigos viajantes.
Além dos símbolos, a localização da tatuagem também pode ser um problema. Em alguns lugares, tatuagens em áreas consideradas sagradas, como a cabeça ou o pescoço, em algumas culturas budistas ou hinduístas, podem ser altamente desrespeitosas. Em outras, a mera presença de tatuagens visíveis pode ser vista como um sinal de má conduta ou rebeldia. Alguns países têm regras mais rígidas para tatuagens expostas em funcionários públicos ou até mesmo em profissões específicas. Embora um turista possa não ser diretamente afetado por essas regras internas, a visibilidade excessiva pode gerar olhares de desaprovação, recusa de serviço ou outras formas de atrito social. O que em casa é liberdade, fora pode ser uma barreira. Qual o limite da tolerância cultural em relação à arte corporal? Essa é uma reflexão importante. Deixe um like se você concorda que o respeito cultural é fundamental. Diante de tantos riscos e variações culturais, a melhor estratégia para o viajante tatuado é a prevenção. Antes de viajar para um novo país, pesquise exaustivamente sobre as leis e costumes locais em relação a tatuagens. Use fóruns de viagem, guias e sites oficiais. Se você tem tatuagens que podem ser problemáticas, considere usar roupas que as cubram, especialmente em ambientes mais conservadores ou religiosos. Em alguns casos, o uso de maquiagem específica para cobrir tatuagens visíveis pode ser uma solução temporária. A discrição e o respeito à cultura local são chaves para uma viagem tranquila. Lembre-se, sua liberdade de expressão termina onde começa o respeito às leis e costumes de outra nação. O que você faria para garantir uma viagem sem imprevistos? Aprender nunca é demais. Comente quais outras dicas de viagem segura você tem. A aventura de viajar é inesquecível, mas pode vir com riscos inesperados, especialmente quando se trata de tatuagens. Da simbologia de gangues em Los Angeles aos templos budistas na Tailândia, passando pelas leis rígidas de alguns países islâmicos e o estigma da Yakuza no Japão, a tinta na sua pele carrega uma bagagem que vai muito além do seu significado pessoal. É uma questão de segurança, respeito cultural e, em alguns casos, de liberdade. Antes de embarcar, lembre-se que o mundo é vasto e suas regras são diversas. A informação é seu maior aliado para garantir que suas memórias de viagem sejam apenas de momentos felizes e não de arrependimentos gravados para sempre em outra dimensão. Viaje com consciência, pesquise com atenção e proteja a si mesmo e sua arte. Se essa jornada pelos perigos ocultos das tatuagens te abriu os olhos e te fez refletir, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais amigos e viajantes fiquem alertas. Comente abaixo qual tatuagem ou destino te surpreendeu mais com seus riscos. E para não perder mais histórias impactantes, segredos desvendados e guias essenciais sobre tatuagens e seus significados, inscreva-se no nosso canal. Sua participação é muito importante para a nossa comunidade.